Boa noite, tudo bem com vocês, né? Baixa audiência hoje, o pessoal não quer vir, mas nem ver a prova, né? Foram tão bem que nem querem voltar aqui falar com o professor, que coisa, hein? Mas tudo bem, falta o segundo bimestre inteirinho ainda para vocês. Bom, como diz lá o professor Alex, do coordenador do curso de ADM, vamos primeiro aos avisos paroquianos, né? Hoje é nossa vista de prova. No primeiro dia de aula eu disse assim para vocês: olha, tem algumas datas que são institucionais. Uma delas era a apresentação da ementa e outra, não sei se vocês se lembram, eu falei que era a vista de prova. Então hoje o professor tem que vir aqui e tem que mostrar a prova para vocês. Como nós estamos na modalidade remota, né? Hoje eu passei a tarde aqui em casa, né? Corrigindo, terminando de ler a prova de vocês, lancei as notas e lancei os trabalhos. Então, teoricamente, vocês já estão com a nota do primeiro bimestre, né? 7 da prova e 3 dos trabalhos. Por que dos trabalhos, né? Não sei se vocês estão lembrados lá dos trabalhos, não, do trabalho, né? Eu considerei o questionário, salvo engano, como nosso trabalho. Eu acho que não foi esse que teve mais uma metodologia ativa, não foi, né? Ou foi? Se foi, eu dividi um e-mail e um e-mail. Eu já não estou lembrado que eu já lancei tanta nota hoje que já estou até confuso. Se alguém tiver nota diferente de 3, de 1 e 6 ou de um e-mail, é porque são dois trabalhos. Mas eu acho que de vocês acho que foi um trabalho só, foi o questionário, então foi atribuído nota 3 para aqueles que fizeram, né? Aqueles que não fizeram, paciência, tirei 2 vezes o relatório do Moodle, conferi. Quem não fez, acho que gostou tanto da nota da prova que vai ficar só com ela, né? Então, essa é uma observação, um dos avisos paroquianos. Um outro aviso não, uma outra pontuação que eu gostaria de fazer, que eu acredito que possa servir para alguém, não, eu não vou fazer agora não, é sobre as questões abertas da prova. Eu vou resolver a prova e daí, quando chegar, se vocês tiverem dúvidas, eu vou falando de maneira geral. Aí do lado, já vocês vão reclamar que não está dando para ver direito, está embaçado. Eu abri o Moodle, então eu peguei uma prova de um aluno, porque como a prova é randômica, eu não tenho ela em Word, né? Ela foi preparada pelo sistema. Então eu recomendo que você, se possível, abra sua prova aí, ela já está disponível como feedback de prova. Eu liberei para vocês, acho que foi ontem ou anteontem, mas começou a corrigir hoje. Você só pôde ver o feedback hoje. Quando eu digo feedback, é ver aquela que acertou e aquela que errou. Nas questões abertas, nas discursivas, algumas eu fiz um comentário, né? Mas já a gente vê quais são os comentários que eu fiz. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper, que a gente vai elucidar, a gente vai resolver a sua dúvida. De maneira geral, vocês foram muito bem. E vou dizer uma coisa para vocês. Vocês foram a minha última turma que eu corrigi as provas. E olha que eu já corrigi prova, hein? Pai de misericórdia, né? Já corrigi todas, vocês foram minha última turma. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei bem feliz com o que eu vi, porque por alguns errinhos ali, algumas coisas, eu tenho a impressão de que vocês realmente fizeram a prova, né? Não vou dizer ela toda, algumas questões ali a gente vê que um passou para o outro, mas assim, de maneira geral, como um ou outro errou questões ou questão que seja diferente uma da outra, então eu tenho certeza absoluta que a maioria acabou resolvendo a prova. É para isso que serve, é para isso que a gente está aqui. Eu tive outras turmas que, por exemplo, um aluno errava a questão discursiva e o resto da sala errava junto. Então, quer dizer, é evidentemente que foi transmitida essa resposta de um para o outro, né? Não estou dizendo que também não teve nessa sala, mas eu gostei bastante, eu vi bastante prova que realmente o aluno ali escreveu com as palavras dele e que não tinha como ser cola de ninguém, porque a resposta foi única. Vocês estão de parabéns e tomara que continuem assim. Qualquer coisa me interrompa, eu vou começar aqui com essa questão que nesta prova é a questão 1, eu não sei qual é o número dela na sua prova. Eu recomendo que você me escute, ou que você anote, ou que você abra sua prova, sabe por quê? Essas questões, elas podem voltar para vocês na prova multidisciplinar, né?
E já que hoje é uma data institucional, aproveite ela, você está pagando, está tendo a oportunidade de estar aí me ouvindo, estar me assistindo, então participe aqui comigo, anote, tome nota, né? Estamos aí a menos de 60 dias do final do seu semestre, do quarto semestre, né? Torcendo aí para que as aulas voltem no presencial, mas não sei se vai dar tempo para tudo isso, né? Olha só que coisa. Como dizia minha velha avó, vocês escapando de mim agora, né? Se tudo permanecer como está, talvez a gente só se encontre lá no 5º ano, quando vocês forem formandos, né? Que coisa, o tempo passa rápido demais. Mas vamos lá, sem falatório, porque senão tô pior do que candidato, né? Dá a palavra ao professor, ele não para de falar. Eu, hein? Questão número 1. Qualquer coisa vocês me interrompam, por favor. Questão número 1, nesta prova aqui, é uma questão que fala sobre a sociedade de conta de participação. Era uma questão de A, B, C, D, E. Eu vou pular a primeira porque me parece que ela já está ali de outra cor que era a correta. Então eu vou ler a B, a C, a D e a E e depois a gente volta para A. Combinado? Estou gravando, depois vou postar lá no meu canal do YouTube e você vai ter acesso. E estou imaginando que aqueles outros... Hoje eu tive que corrigir 45 provas do seu semestre. Então se a gente estamos apenas em 5 presentes, tem 40 alunos correndo de mim, né? Então deixa eles que até o final aqui da nossa vista, se eles não aparecerem, vou fazer uma surpresa para eles. Lorena, você me lembre antes de eu encerrar, entendeu? Se os demais não aparecerem, vou fazer uma surpresa para eles. Vamos, calma lá. Vamos resolver a prova. Vamos resolver a prova. Vocês 5 vão aí mais ou menos anotando, tomando nota de alguma coisa, que se precisar me enviar alguma coisa, vocês já vão ter pronto, hein? Calma lá. Vamos ver até que com quantos nós vamos chegar até aí a 7h30, 7h40, que eu resolvo a prova em meia hora, eu acho. Vamos lá, vamos trabalhar. Né? Letra B. A constituição da sociedade de conta de participação independe de qualquer formalidade e pode-se provar-se apenas por escrito. Tem artigo de lei que diz que na sociedade de conta de participação, que é aquela sociedade secreta, estão lembrados? Sócio ostensivo, sócio oculto. Perante terceiros ou os terceiros podem fazer a prova dessa sociedade de qualquer maneira. Somente entre os sócios e que a prova tem que ser por escrito. Então não dá para marcar essa letra B como correta, porque ela está dizendo que a prova só pode ser feita por escrito. Não é verdade. Os terceiros podem fazer a prova dessa sociedade por qualquer meio de prova admitido em direito. Letra C. Afigura-se como elemento proeminente, olha que palavra bonita, afigura-se como elemento proeminente da sociedade de conta de participação a circunstância de o sócio ostensivo assumir todo o negócio em nome individual, muito embora ele não seja dado se obrigar sozinho perante terceiros, porquanto, neste caso, exige-se a presença do sócio oculto, especialmente porque este último participa do capital social. Olha, essa letrinha não dá para marcar de jeito nenhum, né? Você já imaginou o sócio ativo, lá o sócio que resolve as coisas em nome dele, dizendo, olha, peraí que eu vou chamar meu sócio oculto porque ele tem que estar presente aqui quando eu vou fazer uma contratação. Não é possível, isso daí não dava para marcar de jeito nenhum. Letra D. O sócio ostensivo responde perante terceiros e o sócio participativo não. Olha que interessante. E sua personalidade jurídica tem início com o registro no cartório de títulos e documentos. Né? Como é que vai ter personalidade se ela estava lá naquela aula das sociedades despersonificadas que a gente conversou sobre a sociedade comum e sobre a sociedade de conta de participação, né? Não dava. Se você vem aqui me assistindo, acompanhando as nossas aulas, essa você também não ia marcar, não. Letra E. Com a entrada em vigor do atual Código Civil, a contratação da sociedade de conta de participação por meio de um sócio ostensivo, que obriga-se perante terceiro, e um sócio oculto perante aquele, tornou-se proibida, vez que poderia mascarar tentativa de fraude à lei. Nossa, e o professor Juliano dá aula de sociedade proibida. Já pensou um troço desse? Tem que mandar-lhe uma reclamação lá para a ouvidoria. Claro que não, né, gente? Essa sociedade não está proibida, ela está ativa, está vigente lá no Código Civil. Estão lembrados da nossa aula? Então essa aí também, olha, se marcasse essa daí ia ter problema. Voltando lá para a letra A, né, que era, acredito eu que seja a correta mesmo, vamos ler o que fala. O contrato de sociedade de conta de participação produz efeito somente entre os sócios. E eventual inscrição do seu instrumento no registro público de empresas mercantis não lhe confere personalidade jurídica.
Eu não me lembro agora exato, mas tem um artigo de lei, né? É só abrir lá o Código Civil na parte da sociedade de conta de participação, que vocês vão ver que tem um artigo próprio que fala sobre isso. Então, um artigo que fala sobre exatamente a literalidade da letra, né? E vocês estavam online, podia abrir o Código Civil, podia pesquisar no Google e fazer tanta coisa, não tinha como errar. Nessa prova aqui a correta letra A, na sua eu não sei que letra era. Combinado isso? Questão 2. Nessa prova aqui, a questão 2 era uma daquelas questões do porquê, estão lembrados? E falava o seguinte: a sociedade em nome coletivo, olha só, qual que é a sociedade em nome coletivo? Primeiro é a sociedade empresarial que a gente conversou, né? Lá da Idade Média. O santo por quê? Não entendi. Fala aí pra mim. Ah, parabéns, Rafael. Não, tem que ter medo não, estava muito fácil a prova, não estava? O pessoal foi muito bem. Vamos lá. A sociedade em nome coletivo, muito utilizada durante a Idade Média, atualmente está em desuso. Certinho. Lembra que eu expliquei para vocês como é que resolve essa questão? Leia a primeira afirmativa e decide se está certo ou se está errado. Certinho. Vamos ler a segunda afirmativa? É uma sociedade em que todos os sócios possuem responsabilidade subsidiária, solidária e ilimitada pelas obrigações sociais, sem qualquer possibilidade de alteração dessa responsabilidade perante terceiros. Certo ou errado? Certíssimo, gente. É possível haver alteração de responsabilidade entre os sócios. Perante terceiros, não, sabe por quê? Porque o Juliano, quando vou contratar ali com uma sociedade de nome coletivo, eu já sei que todos os sócios respondem de forma solidária, ilimitada e de maneira subsidiária. Então eu não posso alterar isso, senão eu vou estar indo contra a lei. Então as duas são corretas, né? Se as duas são corretas, a única possibilidade de você marcar ali, ó, ainda até porque as duas estão falando do mesmo conteúdo, seria as duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira. Nessa prova também a letra A, facílimo, tenho certeza que deram gargalhadas quando viram essa questão na prova, né? Que coisa fácil. Questão número 3, chegou numa das que eu gostaria de chegar logo. É uma questão discursiva, olha lá. É possível a contribuição para o capital social ser feita em trabalho? Eu ainda coloquei entre parênteses para que vocês não tivessem sombra de dúvidas do que eu queria saber. Prestação de serviços? Vou falar de maneira geral. Acho que 90% ou 95% dos alunos acertaram. Evidentemente que eu estava me referindo ali à questão da sociedade simples, que pode ser feito sim integralização por trabalho, desde que o que esteja ali integralizando dessa maneira tenha uma participação ali no capital da sociedade e tenha retiradas e responsabilidade de prejuízo de acordo com essa participação. Até aí tudo bem. Se você colocasse lá para mim o artigo do Código Civil, eu considerava. Se não colocasse, também não considerava. O que eu não considerei? Entendeu? E não é por maldade minha. Entendeu? Eu não considerei aqueles alunos que me responderam que não é possível a integralização do capital social por trabalho de acordo com o artigo 7º da Lei 6.404 de 76. Se o senhorito foi um desses, né, eu já deveria lhe fazer uma pergunta. Você sabe qual lei é essa? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Essa lei caía na prova? Então vamos começar a responder. Não adianta só fazer perguntas. Exato, Lorena. Essa lei é a lei que trata das sociedades anônimas. Eu penso que eu seria um tanto quanto leviano se eu colocasse uma questão discursiva na sua prova, depois de ter trabalhado com vocês de agosto até agora, ter feito revisão, ter feito metodologia ativa, ter feito questionário e ter colocado uma questão fora da matéria, discursiva. Acho que isso não combina comigo, né? Então vejam, entendeu? Mas por que esses alunos responderam isso? Eu vou dizer para vocês, porque eles copiaram o enunciado, foram lá no Google e colaram ele. Ah,
Não dá para fazer recurso. Sabe por que não dá para fazer recurso? Porque é matéria fora da prova. O pessoal que respondeu isso, eles copiaram o enunciado e jogaram no Dr. Google. E o Dr. Google respondeu para eles o mais evidente. Qual que é o mais evidente? SA não dá para integralizar capital com prestação de serviço. Como assim? Eu consigo comprar ações com prestação de serviço? Não dá, né? Não tem como. Mas não fazia parte da nossa matéria. Eu não considerei. Teve algumas provas que até para mostrar para o aluno que eu li, né, eu escrevi para ele. Falei, olha, isso aqui é consulta do Dr. Google, não dá para considerar. Teve umas que eu atribuí 0,1 lá embaixo na nota, outras eu nem dei nada, entendeu? Tipo, 0,1 e nada dá na mesma, concorda? Não é por isso que a gente vai brigar. Para o aluno ver que eu li, que eu corrigi, que tipo, né? Alguns eu escrevi. Você não assistiu a minha aula? Outros eu prescrevi, tá precisando assistir a minha aula. Então, assim, não é que eu esteja chateado nem nada disso. Mas não faz, Lorena, aqui comigo não vai fazer diferença 0,1. Pode ficar tranquila, entendeu? Mas, assim, eu gostaria que vocês tivessem acertado, né? E quando eu digo acertado, não é por causa da nota. Eu vi umas... Sem brincadeira, entre a turma da manhã e a turma da noite, eu vi umas... Deve ter, lá acho que são 30 e poucos, 35 alunos, com 45 vai dar 50, 80 alunos, né? Eu devo ter visto umas 10 respostas dessa maneira, entendeu? Em torno de 10% dos alunos, ou seja, não assistiram a minha aula e buscaram a resposta da prova no... Né, não sei se os 10 buscaram no Google, se um buscou no Google e passou para os outros, né? Para mim tanto faz. Mas assim, não era isso. E como eu estou te falando, teve gente, eu achei até criativo, isso eu vi aqui na turma de vocês. Teve gente que ficou com dúvida, né? Se colocava a sociedade simples ou se também fazia a citação da sociedade anônima. Escreveu para mim que era na sociedade simples. Eu acho, Lorena, estamos jantando na hora da aula. Alguns responderam para mim que era sociedade simples, mas tinha a exceção da sociedade anônima que não poderia. Eu considerei, veja, eu só não considerei quem me deu a resposta. Falei, entendeu? Eu tomo bastante cuidado da minha aula, ser bem abrangente no conteúdo do livro que a gente está adotando e principalmente da prova que a gente está fazendo. Por isso que dá tanto trabalho elaborar provas, porque se vocês procurarem lá no, como é que IC Concursos lá, né, vocês sabem mais do que eu, ali tem milhares de questões, mas é difícil você achar uma questão prontinha que encaixa aqui aquilo que foi trabalhado em sala de aula. Então eu prefiro, minha opinião particular, eu prefiro montar aí as questões de acordo com aquilo que eu trabalhei. Essa aí não dava. Quem tentou me passar a perna dançou, não deu. Mas valia um ponto só, né? Vamos lá, que senão a gente demora muito. Questão número 4. A questão número 4, ela era aquela questão de VOF. Então, vai me acompanhando aí, porque a prova é randômica, então eu não sei como é que está na sua prova. Vamos ler ali os incisos do 1 ao 5º. 1. A personalidade jurídica é uma ficção jurídica cuja existência decorre da lei. Isso é verdade. Eu não sei se na revisão ou se no dia da aula, esses dias eu estava olhando lá o meu canal e assisti justo esse pedacinho que eu dizia que eu chamava o contrato aqui do meu lado e falava assim, olha, tenha personalidade jurídica. E eu disse assim lá na aula que está gravada, tá vendo? Olha, ele não teve personalidade jurídica. Por quê? Porque não sou eu que crio a personalidade jurídica, e sim decorre dos efeitos da lei. Então, a personalidade jurídica é uma questão jurídica cuja existência decorre da lei, certinho, não tem nada errado aí, isso era para colocar verdadeiro. 2. A sociedade, desde a inscrição dos seus atos constitutivos, assume capacidade legal para adquirir direitos e contrair obrigações, sendo denominado de titularidade negocial e processual. Gente, se vocês lerem o capítulo do Tomazetti, ele diz exatamente com essas palavras, a definição de titularidade negocial e processual é exatamente isso aí que eu coloquei na assertiva. Então, essa daí também era verdadeira. Questão inciso 3. Os sócios não se confundem com a pessoa da sociedade, inclusive quanto à qualidade empresarial. Se vocês leram o Tomazetti, vão ver que essa frase eu recortei exatamente do texto dele, né? Aí você vai dizer, professor, mas eu fiquei pensando na sociedade comum. Ali está escrito sociedade comum? Não está escrito. Se não está escrito sociedade comum, você tem que pensar no quê? De maneira geral.
e de maneira geral a pessoa do sócio não se confunde com a pessoa da sociedade em hipótese nenhuma, nem na sociedade comum. É que lá na sociedade comum ela não tem personalidade, concordam? Então não dá nem para eu falar em confusão, ela nem existe para fins de personalidade, né? Faltou o registro. Então essa daí ela é correta. Inciso 4. É impossível a alteração estrutural da sociedade, sua realidade societária, seu objeto social, com ingresso ou retirada de novos sócios, seu endereço e o capital. Essa aí está dizendo assim para vocês. Depois que começou a sociedade, não dá mais para fazer alteração nenhuma. A gente conversou isso na revisão, se eu não me engano. Evidentemente que é possível. Então, como essa assertiva está dizendo que não é possível, ela é considerada falsa. E a última, o inciso 5, a existência legal das sociedades ocorre como as demais pessoas jurídicas de direito privado, começando exclusivamente com a inscrição do ato constitutivo no registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais. Essa aí dá uma vontade de marcá-la como correta, né? Mas posso lembrar vocês daquela conversa de condições de existência e condições de validade? O dia que eu dei essa aula, eu lembro que eu chamei uma das alunas aí da noite, se eu não me engano era até a dona Naomi, que acho que está matando aula, né? Chamei ela para abrir um bar comigo. E o que aconteceu? Ela concordou. Eu falei, nossa sociedade existe? Existe. Ah, mas já tem contrato? Não, não tem contrato. Mas para fins aqui de entre as partes, ela existe. Exato, isso mesmo, Rafael. Somente perante terceiros que para eu provar, aí eu preciso do registro. Então essa daqui não dava para marcá-la como certa porque ela era falsa. Nessa prova que eu tô lendo aqui, a correta seria a letra D, que quer dizer VVVFF. Questão certa, facílima. Acho que vocês até deram risada de mim quando viram ela. Questão 5. Sobre a sociedade simples, pode-se afirmar como correto que, letra A, integra-se por sócios que contribuem somente em pecúnia. Pecúnia é dinheiro, né? Falei isso para vocês na revisão. Sendo vedada, né? Sendo proibida a contribuição em outros bens. Falso, né, gente? A contribuição para o capital social pode ser em dinheiro, pode ser em bens. Inclusive, no caso aí da sociedade simples, pode ser com serviços, né? Isso aí fazia parte daquela questão aberta. Então, estão vendo o pessoal que foi procurar lá no Google aquela resposta, já deve ter tropeçado nessa daqui também. Letra B. Constitui-se mediante contrato escrito necessariamente para um instrumento público. Eu me lembro que na aula eu expliquei o que era instrumento público, né? Instrumento público é aquele redigido por um tabelionato, por alguém que tenha fé pública. Não é isso, né? O contrato pode ser redigido, inclusive, entre as partes. O registro que vai ser lá no órgão competente, ou registro civil de pessoas jurídicas, né? Ou, dependendo da modalidade, pode ser que tenha registro próprio, como a questão aí do escritório de advocacia, que é a OAB. Eu vou pular a letra C, que me parece que ela é correta, para ler a D e a E, depois eu volto para a C. Letra D. Pode-se estipular livremente seu contrato a exclusão de qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. Gente, esse aí é critério geral das sociedades, né? Eu não posso excluir sócios de participar em perda ou lucro, né? Isso aí a gente conversou naquela aula geral de características gerais das sociedades. Isso aí não dava para marcar também, não. Letra E. Não pode, por sua natureza, constituir sucursal, filial ou agência. Ou seja, um escritório de advocacia não pode abrir filial, tem que ficar só ali na cidade. Não é isso, né? Isso aí a gente falou em sala também. E a letra C, integra-se por sócios que não podem ser substituídos no exercício de suas funções, sem o consentimento dos demais sócios, expresso em modificação de contrato social. E parece que está certinho, né? Não dá para deixar entrar e sair as pessoas porque é uma sociedade simples, é uma sociedade de pessoas, uma sociedade que a gente quer aquele outro ente participando aqui com a gente, concorda? A questão correta nessa prova era a letra C, não dava para errar. Se você errou, meu Deus do céu. Mais uma de porquê, né? Ô, prova do porquê, por que não tirei 7, né? Mas esse até tirou, né? Teve bastante 7. Vamos lá. Se é porque a gente lê a primeira etapa, depois a gente lê a segunda frase, né? Parabéns, Lorena, ó, parabéns. Tirou 7, parabéns. Ficou com 10? Acho que você viu as aulas. Ficou com 10? Ou faltou fazer trabalho? Ah, meu Deus, mas eu já lancei lá no Jacad agora à tarde. Vai lá olhar, entendeu? Vamos resolver essa daqui.
A sociedade empresária adquire personalidade jurídica com a inscrição dos seus atos constitutivos na junta comercial. Me parece que está certo, concorda? Sociedade empresária e registro na junta comercial. Porque o registro é condição de existência da sociedade. Essa daqui tem a ver com aquela lá de cima, né? O registro não é condição de existência. O registro é condição de validade perante terceiros. Então a primeira é correta e a segunda é falsa. Isso era só achar no gabarito. Ó. Nessa prova é a letra B. A primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda é uma afirmativa falsa. Chegamos na questão número 7, discursiva, né? Olha que beleza. Deixa eu ver qual que é essa daqui. Essa daqui eu vou falar a verdade para vocês, hein? Que preguiça de ler a resposta de alguns alunos, hein? Vou falar a verdade para vocês. Ainda bem que hoje fiquei o dia todo bem sentadinho aqui com o meu chinelinho aqui na minha casa, só corrigindo prova no ar-condicionado, porque vou falar uma coisa para vocês. Eu perguntei assim, como é que funciona o patrimônio e a responsabilidade do sócio na sociedade comum? Eu queria ouvir duas coisas. Patrimônio é formado um patrimônio especial, que ela não tem personalidade. Segundo, como não tem personalidade, os sócios vão responder de forma ilimitada, solidária e subsidiária. Depois que acabar ali o patrimônio especial, vai vir buscar o patrimônio do sócio. Era só isso que eu queria ouvir. Se colocasse os artigos que fazia referência disso, parabéns. Se não colocasse, para mim não tinha problema. Vou dizer uma coisa para vocês. Ah, Lorena, então olha só, mas muita gente que escreveu um livro errado, que eu não considerei. Muita gente foi naquela aula lá de classificação das sociedades, copiou lá o que era responsabilidade limitada, ilimitada e o que era responsabilidade mista. É isso que eu estou perguntando? Não era. Tinha resposta que dava gosto, que a pessoa foi coerente, objetiva, né? Parabéns, tomara que tenha sido a de vocês. Se não foi a de vocês, conselho de um bobo. Conselho de um bobo. Comecem a desenvolver o raciocínio e a argumentação de forma objetiva, porque hoje, que bom, hoje as petições, prova da OAB e quaisquer coisas que vocês vão fazer no mundo jurídico, todo mundo quer objetividade. Quer sim aquilo que é correto, mas não quer floreio. Né? Então, se escreveram bastante, mas a forma correta, parabéns, não tem problema algum. Agora, ir lá copiar texto do livro, texto do Google e printar lá para mim, como eu te falei, morri de preguiça de ler, porque eu já bati o olho e já sabia que estava errado, mas eu tinha que ler tudinho. Eu tive resposta de ter que ler 3 vezes para poder entender o que é que o aluno queria falar, porque ele copiou e colou tão torto que eu não conseguia, no português não batia. Então, assim, fica a dica. Isso aí eu perguntava sobre a sociedade comum. Eu sei, Lorena. Eu sei. A gente, no Ctrl+C, Ctrl+V, a gente erra às vezes, entendeu? Mas não era para tanto, né? Vocês tinham um dia inteiro para fazer prova, né? Eu não fui uma mãe, eu fui uma avó na hora de corrigir. Considerei até os erros quase. Mas assim, não dei nota para quem fez caca, não. Isso aí não dava. Isso aí eu perguntei de forma específica. Teve alguns alunos até que eu questionei. Falei, mas você viu qual é a pergunta dessa questão? É sociedade comum. Teve alguns que vieram ali e explicaram para mim sobre a sociedade simples. Olha, professor, acho que ele é professor, eu vou dizer uma coisa. O professor aprende tanto ler coisa errada. Mas essa valia 1,5 ponto, então eu considerei 7,5 de cada uma ali das assertivas. Parabéns para vocês. Quem acertou e quem não acertou certamente não assistiu a minha aula, não tinha material, né? Porque não dava para errar isso aí. Questão 8. Sobre a sociedade comum. Olha, a gente acabei de perguntar sobre a sociedade comum e tinha uma questão na prova sobre a sociedade comum. Vocês vão estar dizendo, você não viu, professor? Quem disse que eu não vi? Quem disse que eu não coloquei de propósito? E vocês não viram? Tinha visto, Lorena? Tinha visto, Rafael? Viram nada, nem responde. Vamos lá, que senão... que bom. Agora todo mundo fala que sim, né? Todo gato é pardo agora. Vamos lá. Letra A. Os bens e dívidas da sociedade comum constituem um patrimônio especial titularizado e gerido exclusivamente pelo respectivo administrador.
Não dá para falar que tem administrador, porque se a sociedade é comum, ela não tem registro, né? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos intitular eu, você como administrador? Não dá, né? Não tem. Então, ó, essa aí ajudava até a responder lá de cima, hein? Você já pensou e ninguém teve a audácia de copiar essa assertiva para mim. Letra B. As sociedades em comum constituem um tipo de sociedade elegível pelas partes e passível de ser levada a registro como tal. Ah, olha só, isso aí é absurdo. Eu me lembro de duas provas, né? Assim, eu tô dizendo isso para vocês porque se foi um de vocês, me desculpem, porque assim, a gente não olha o nome do aluno. Como é corrigido no sistema, vem uma prova atrás da outra, eu nem vejo o nome de quem é. Teve aluno, eu lembro de umas duas provas da turma de vocês que escreveram para mim essa frase aí, que a sociedade comum era aquela sociedade que seria levada a registro, que possuía responsabilidade limitada. Vocês acreditam nisso? Podem acreditar se quiserem. Vi umas duas provas com esse tamanho equívoco e eu falei para o aluno, falei, olha, tá bem equivocada a sua resposta, acredito que você tenha confundido as coisas e não assistiu minha aula. Né? Poxa vida, meu Deus do céu. Letra D. O nome da sociedade comum pode ser firma ou denominação a critério dos sócios. Meu Deus, né? Se não tem nem registro, como é que vai ser firma ou denominação? E letra E. Enquanto não forem arquivados os atos constitutivos, a sociedade é considerada uma sociedade simples. Coitado daqueles que acham que a sociedade que não tem registro é sociedade simples, né? Meu Deus do céu, vão tropeçar muito ainda aqui no direito empresarial. E a correta, que era a letra C. Enquanto não levados a registro os atos constitutivos de uma sociedade, independentemente dela ser empresarial ou não, serão aplicadas as normas da sociedade comum. É correto, né? Letra C, questão correta. Nossa, essa daqui, meu Deus do céu. Essa aqui é a questão 9, aquela da tabela, né? Olha, essa prova não é da sala de vocês, essa prova. Olha como é que alguns, não sei se vocês conseguem enxergar, olha como é que alguns responderam para mim. Eu nunca mais hei de colocar uma tabela para vocês, uma prova online, sabe por quê? Era só copiar a tabela e colocar ali na resposta e responder dentro para mim. Os alunos ficaram copiando o texto, teve uns que copiaram meus slides, hein? Jesus, teve uns que eu respondi, falei, olha, com muita paciência eu li linha por linha e adivinhei o que você quis me dizer, né? Poxa vida, misericórdia, por isso que eu tô falando. Hoje era 4h30, a hora que eu terminei de corrigir e lançar as notas de vocês. Eu tinha começado 1 e pouco, entendeu? Nossa, eu estava exausto, cansaço mental. Mas vamos resolver aí rapidinho. A coluna da esquerda que aparece aqui para mim é sociedade de pessoas. A coluna da direita aqui para mim é sociedade de capital. O pessoal vê tanta coisa e não vê que dava para pôr a tabela. Mas na próxima eu não coloco mais, podem ficar tranquilos. Quem exerce a administração da sociedade? Na sociedade de pessoas, apenas os sócios. Na de capital, pode ser sócios ou terceiros. Como funciona a responsabilidade dos sócios? Na de pessoas, regra geral, ilimitada. Na de capital, regra geral limitada, mas algumas exceções também pode ser ilimitada. Mas eu considerei, né? Não quis nem entrar nessa discussão. Como funciona o ingresso de novos sócios? Na de pessoas, não pode, só com consentimento. Na de capital, é livre o acesso. Como funciona a participação dos incapazes? Na de pessoas não é possível, concordo? O incapaz não pode pôr seu patrimônio em risco, ele nem pode expressar sua vontade. Como é que você vai ser sócio dele? Não dá. Na de capital é possível, desde que ela possua responsabilidade limitada. Como funciona o nome empresarial? Você acredita? Eu até considerei correto, que eu fiquei pensando no que o aluno escreveu. Eu tive um aluno que respondeu assim para mim, que na sociedade de pessoas não tinha nome empresarial. Eu fiquei pensando, o que será que ele ficou achando que não tinha nome empresarial, né? Eu acabei dando correta pelo seguinte, a nomenclatura está errada. Claro que tem nome empresarial, mas o que eu imaginei que ele pensou é que não tinha nome fantasia. Entendeu? Então, na sociedade de pessoas pode ser firma, na sociedade ali de capital, né, normalmente a denominação, podendo em algumas exceções ser aplicado firma também, como lá no caso da Eireli, né? Mas você fazendo a primeira parte correta, eu já considerava para vocês, acho que 99,9% dos alunos acertaram essa questão, mesmo fazendo esses textos esquisitos para mim, mas eu considerei. E a última questão, para a gente poder, olha, 36 minutos de solução de prova e os seus colegas não vieram, né? Nós temos que dar um presente para eles, né? Na verdade, é um presente para vocês, né? Deixa eles, não contem para ninguém, que agora não vai dar mais tempo, que já estou na última questão. Questão número 10.
A sociedade em comandita simples é uma das poucas sociedades que tem característica peculiar de possuir duas categorias de sócios, os comanditados e os comanditários. Só lembrando você, comanditado é aquele que tem responsabilidade ilimitada, aquele que manda, que dá nome, que administra. Comanditário é aquele que a gente brinca que é o sócio otário, que na verdade é só investidor. Não administra, não dá nome, e quando ele fizer ali algum ato de gestão, ele pode vir a responder por isso, né? Letra A. O contrato social não precisa discriminar os sócios comanditados e quais são os sócios comanditários. Já pensou? Um contrato social todo misturado, que não sabe quem um, quem o outro? Isso aí não dá para marcar não, tá errado. Letra B. O sócio comanditário, então, é aquele sócio investidor. Não ficará sujeito às responsabilidades do sócio comanditado, mesmo que pratique algum ato de gestão. Alguns ficaram com vontade de marcar essa daí como correta, mas tinha artigo de lei, né, que diz isso, que se ele praticar algum ato ali de gestão, ele vai responder por isso, né? É a mesma coisa de quando ele dá nome à sociedade. Eu vou pular a C, que me parece que a C é a correta. Letra D. Os sócios comanditados respondem limitadamente pelas obrigações sociais, enquanto os sócios comanditários respondem de forma ilimitada. Está trocado. Comanditado é ilimitado, comanditário limitado. Letra E. Os sócios comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações da sociedade limitada. Não, né? O comanditado responde de forma ilimitada. Não dá para falar isso. E a letra C, que era correta, vamos ver o que está falando? Os sócios comanditados respondem de forma ilimitada pelas obrigações sociais, enquanto os sócios comanditários respondem somente pelo valor da sua cota. Certíssimo, português correto, sem erro nenhum. Letra C. Deu para tirar em 7 na prova? Ou não deu para tirar 7 na prova? Vamos fazer o seguinte, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar o... Ah, vocês dois tiraram 7. Também tirou 7. Então, mas como é que eu só posso dar... É isso que eu vou fazer. Eu quero o nome dos presentes, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar o formato aqui da tela. Que eu vou atribuir 0,5 à vista de prova aqui de quem participou comigo. Mas se você ficou com 10, eu não consigo fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Sabe por quê, Lorena? Aquilo que acontece no bimestre tem que morrer dentro do bimestre. Eu não posso ficar devendo, né? Eu disse isso lá no primeiro dia de aula. Deixa eu ver aqui. Nossa, agora confundiu até minha tela aqui. Então, dentre os presentes, entendeu? Vão lá na... Então, mas eu não consigo. Deixa eu abrir aqui a nossa conversa. Eu não consigo, porque como é que eu vou ficar devendo para o próximo bimestre? Ó, né? Só vocês três aqui. É verdade. E você, José? Coloquem aqui o nome dos presentes. 5 e 8 na prova, então vamos colocar mais 0,5. Deixa eu anotar aqui que eu já vou resolver isso agora. Joselito. Mais alguém aqui dos presentes? 0,5, hein? Eu não vou me comprometer, me lembrem, quem sabe, né? Se até lá a gente tiver com boa lembrança, mas tecnicamente eu não fico devendo de um bimestre para o outro. Mas me lembre, não custa. Mas pro José eu vou atribuir agora, porque ele não ficou com 7 na prova. Combinado? Ó, ninguém mais quer. Eu não posso, a nota da multi ela é puxada automática no sistema, eu não consigo, senão eu até colocaria, Lorena. Ai, mas ficou com 10, olha, parabéns, né? Então, vou lançar agora o José Roselito e conte para os seus colegas que aquele, né, que a vista de prova teve valor de 0,5 para os presentes que participaram aqui comigo. Combinado? E assim eu vou encerrando a nossa vista de prova. Semana que vem é semana jurídica, né? A gente vai ter que participar lá em algumas das salas
Para quem estiver apresentando o artigo lá, já meus parabéns. E para quem não tiver, vamos participar, porque é importante a gente estar participando desses eventos acadêmicos para estar ouvindo outras opiniões. Combinado? Bom final de semana, um grande abraço, descansem e até quarta. Boa noite.